Bom, nós já passamos por vários temas que são relevantes estrategicamente: centralização, transparência, articulação de transporte, segregação urbana, as políticas públicas, as estratégias e instrumentos de planejamento, e vamos nos aproximando também, então, e dar continuidade agora com a participação de Shen Ying, vice-diretora do Centro de Pesquisa sobre o Desenvolvimento Sustentável da Academia Chinesa de Ciências Sociais. Thank you, Chair. I'm Chen Ying from Chinese Academy of Social Sciences, known as CAS. CAS is a think tank. It's a huge institution. And our research center, and another name is Institute for Urban and Environmental Studies. It's only one of the 40 institutes under the CAS umbrella. I live in Beijing, but I think I can't speak on behalf of Beijing. I just want to share with you some of our research work on urbanization in China. I think the organizer of this session have chosen very important, very interesting topic: urban sustainable development. It is so important because the cities covers only 1 to 2% of Earth's land surface. Cities create a majority of economic activities and majority of GDP in the world. But cities also emit 70 to 80% of greenhouse gases. So cities are the places for people gathering, for capital investment in infrastructure and business. So urbanization, I would like to emphasize that urbanization is one of the main drivers for global environmental change. And cities can be part of the programs. In the meantime, cities can be part of the solution for the whole world. In this context, local actions not only solve the problem locally, but can make great contribution to the whole world. In terms of the China urbanization, China is in the process of industrialization and accelerated urbanization. By the end of last year, the urbanization rate is over 51%, and it will continue to go up to 70% around 2030. So this means every year the urbanization rate increase 1 to 1.2 percentage. We increase every year. Because China have the largest population, 1.3 billion population. So only 1%, that means 13 million people come from rural area to urban area. All these people need jobs, housing, transportation, energy service. They change their living style. They use more electronic appliance. All these needs energy consumption. All these activities emit more greenhouse gases. So urbanization is so important to understand our future. And China is unique. The urbanization in China is unique in terms of the speed and the scale.
So we really are facing great challenge to achieve our economic target, and in the meantime to protect our environment and promote to solve the social problems. Actually, in China, we really have made great efforts at the local level. There are last year 8 provinces and 5 cities are selected by the government as the local pilot zone, and more cities pronounced their ambitious plan to build eco city, low carbon city, sustainable city. So actually at the local level, local government are keen to take actions. I would like to say China has made great efforts to pursue sustainability, not only at the local level but also for the central government. A lot of policies and measures has been issued to promote sustainable development, and we actually has made some progress, but we are facing more great challenges. The last point I would like to emphasize, the international cooperation is very important. BRICS is a good cooperation mechanism to promote international cooperation among all these countries. So it's my great honor to join this discussion, and I think the outcome of this discussion could be very useful for the government to promote sustainable development in the future. Thank you very much. Obrigado, doutora Chen Ying. Bem, a gente agora deu esse salto, né, quântico na escala da urbanização global com a China e também com a Índia, né, no século XXI, que é o século urbano, o século das cidades. Os países BRICS, como nós vimos, colocam essas plataformas de transparência, mobilidade, ultrapassagem de segregação, e certamente, não é, tanto a China quanto a Índia vão, de certa forma, quantificam essa transformação na direção do planeta urbano, não é, e, portanto, da centralidade desses temas. E Payal Banerjee é também participante aqui como pesquisadora dentro dessa temática conosco no Centro BRIC, por favor. Payal é da Índia, é professora assistente do Departamento de Sociologia do Smith College, no Massachusetts, nos Estados Unidos. Por favor. Hello. Thank you, Professor Khunka. Thanks to the organizers and the BRICS Policy Center for this event, where I hope we can share lots of ideas and leave a little bit wiser. As I have been reading the literature on urban growth and sustainable development, it's quite clear that some of the recurrent themes, the usual suspect, include more efficient and green water and energy utilization, questions about environmental pollutants and waste management, questions about healthcare, and of course public transportation and the question of people's commute every day to work and home. And as I was looking at these lists and multiple variants of these issues, I was quite amazed to note the relative absence of issues that pertain directly to the embodied needs of people, particularly those that are relatively marginalized, and yet are a part and parcel of the urban landscape in ways
that absolutely inform the rapid, immense, and in many cases the unprecedented growth of cities in India, and I would suspect also in the BRICS countries. So what I'm going to address here actually inflect quite a number of the issues that my co-panelists from China and South Africa and Russia have raised. So in terms of the issues that I see are relatively absent in the current debate are issues about the informal economy in the cities and workers in the informal economy, and also the significance of migrant workers in building, in really sustaining the massive growth of the cities that we have experienced, which both of you have raised quite effectively. So to give you some examples, if you look at cities like Ahmedabad or Gurgaon in India, which even 20 years ago were mere dots on the map of India, but today they are quite significant. They're hubs of business, real estate development, education, and much transnational investments. Both these cities have implemented a number of green policies that focus on renewable energy, green buildings. There is currently talks on creating a green ring around the North Indian city of Gurgaon, which would include using solar energy in common areas, which will include composting, better waste management, and the planting of trees all over the city. So, of course, these are fantastic policies and we do encourage them and we look forward to them. But at the same time, I think that if we neglect the concerns of the large number of migrant laborers and people in the informal sector, we will miss much of the social picture in this scenario. So I'm going to raise a few snapshots from my ethnographic research in the western Indian city of Pune, which is near Mumbai, as many of you know. This research was conducted by me and a group of undergraduate students where we looked at the boom in real estate development, which included the building of a very expensive college for undergraduate students, the establishment of a golf course adjoining the college, and the building of upscale bungalows, I am told, for Bollywood stars and cricket players. So you can see that this real estate was being developed for the upper class, the ruling elite, the wealthy in India. But the people that were building up this real estate were migrant workers from all over India, and our research discovered that there was very little provision to provide for the occupational and embodied needs of the workers that were at place at these sites. There were no provisions for housing, for bodily needs, for cooking, water supply, and so on and so forth. And what was also not surprising, actually quite expected, was the predominance of women in this pool of migrant workers at this real estate development site. As you know, many construction workers in India are women, as are farmers and other so-called low-skilled informal service sector workers. And we saw that women were simultaneously working at these sites as porters, as carriers, as bricklayers, and as in virtually every part of this construction industry. But they were simultaneously caregivers for their little children and other family members at these work sites. So women were cooking, they were feeding their families, and often women were breastfeeding their children. So all of this, the entire gamut of being alive and being human was taking place at these sites. And I think that for those of us here who are concerned about policy making, sustainable development, and a responsible growth at these cities must include insights such as these in the ways in which we talk about the growth of these cities. So I'm going to conclude by raising one point, which is the question of double, or in some cases, multiple displacements. Based on my other research on the construction of mega hydropower project dams in some of the northeastern cities and Himalayan region of India, I've seen that the
big resource-based development projects frequently displace people. This is not a surprise. I think there are comparable examples from all over the world, and increasingly now from the BRICS member countries. People get displaced as mega projects come into execution. Factories, dams, industrial parks, information technology parks, real estate, agro farms, and so on and so forth. These displaced people migrate to the cities where they're doubly displaced again as workers who don't have recourses to resources and access to entitlements that might safeguard their bodily needs. And at the third layer is, I would like to raise attention to the relative elitism in techno-bureaucratic approaches to solving some of the problems that our cities experiences today. So there's unfortunately, there's a tendency to delegitimize or further marginalize migrant workers in these cities and see them more as problems rather than as contributing labor force that actually inform the rise and the capital base of these cities. So with these 3 points, I would conclude, and I look forward to a discussion later on. Thank you. Agradecer à doutora Payal Banerjee, quer dizer, nós conseguimos então articular um cenário amplo de questões de mobilidade, transformação, segregação, planejamento, gestão urbana, desafios, né, para as megacidades nos países BRICS, e agora estamos com a cidade anfitriã aqui do Rio de Janeiro, né, com o Dr. Carlos Alberto Muniz, que de alguma maneira pode também dar para nós um panorama em torno desse debate a partir da experiência de governo, não é, municipal dessa importante megacidade dos países BRICS, essa cidade de intensidade que é o Rio de Janeiro. Por favor, Dr. Carlos Alberto. Bom dia a todos e a todas. Bem, eu quero sucintamente me alinhar com os companheiros e companheiras aqui da mesa, dizendo que nós também padecemos aqui da necessidade de uma solução que pense as cidades num contexto metropolitano, porque os problemas se interagem e sem uma solução metropolitana, as soluções que nós teremos pela frente, elas serão inexoravelmente parciais. Em segundo lugar, eu também quero destacar o fato de que nós estamos vivendo uma conjuntura muito positiva no nosso país, e em particular na cidade do Rio de Janeiro, pela possibilidade de termos planejamentos que integram esferas de governo que não se falavam há alguns anos atrás. Então, hoje, o entrosamento entre o governo federal, o governo estadual e o governo municipal tem sido vital para que a gente possa chegar a algumas vitórias importantes no trabalho. E, do ponto de vista da cidade aqui, o que eu gostaria de situar para vocês é que nós, enquanto governo, quer dizer, enquanto poder público, nós consideramos que a gente tem um legado para apresentar do ponto de vista de como o planejamento da cidade hoje é desenvolvido dentro de uma ótica em que a questão ambiental não é mais um capítulo destinado a uma secretaria. Ela, na verdade, é uma política de governo. E como política de governo, ela enfoca o planejamento dos grandes temas da cidade. Nós revisamos o nosso plano de gases de efeito estufa, nós fizemos um novo inventário, a partir da constatação dos principais emissores e as principais causas, então, urbanas dessa degradação da cidade, nós focamos o planejamento nas diversas áreas de governo e podemos situar, já depois de quase o término de um mandato, que nós conseguimos enfrentar o que seria assim, a principal chaga na cidade, que era a inexistência de uma política adequada de resíduos sólidos. Encerramos o aterro de Gramacho, deixamos de emitir gases de efeito estufa, captamos o metano, estamos transformando o metano em gás natural, como uma fonte de energia que está sendo utilizada na cidade. E esse semestre, estamos intensificando a coleta seletiva, fazendo com que ela se desenvolva com o engajamento do poder público, que antes
assistia à tarefa de coleta seletiva e participava pontualmente, agora como uma política de governo, a assunção do desenvolvimento da coleta seletiva. Do ponto de vista da política de mobilidade, que é o grande fator, a ausência de uma política adequada, para fazer com que os gases de efeito estufa na cidade tenham o principal fator contaminante, nós também conseguimos desenvolver, e vocês estão vendo a execução com a inauguração da Transoeste, com as obras da Transcarioca, com o planejamento e o programa de conclusão da Transbrasil, inclusive antes das Olimpíadas de 2016, com a ampliação do metrô. E essa política de mobilidade é acompanhada da política do bilhete único, ou seja, aquela que permite o uso desses instrumentos de mobilidade para as pessoas, inclusive, que necessitam fundamentalmente do transporte público. E essa política, por que ela impacta do ponto de vista de uma mobilidade positiva e menos emissora de gases de efeito estufa? Porque ela reordena as linhas de ônibus da cidade, ela reduz o número de ônibus em circulação na cidade, ela coloca os novos ônibus num estado da arte, da tecnologia, muito menos emissores, ônibus verdadeiros e não carrocerias de caminhão, estruturas de caminhão com carroceria de ônibus em cima, e, ao mesmo tempo, elas, em via segregada, emitem muito menos no desenvolvimento do seu papel. E, além disso, leva a população a ter possibilidade de usar o transporte público, transporte coletivo, e levar menos tempo para se desenvolver. Eu quero dizer a vocês que nós estamos, de fato, fazendo com que os grandes eventos da cidade sejam eventos em que a cidade se beneficie deles, e não que os eventos tenham a cidade como uma paisagem para a realização dos seus objetivos. E digo isso porque ele está marcado pela política de mobilidade, ele está marcado por uma política habitacional que está em pleno curso na cidade, ele está marcado por a construção de equipamentos esportivos que sejam permanentes para a cidade, que eles possam, inclusive, ter usos pós a realização das Olimpíadas. Vamos, pela primeira vez, lançar mão de equipamentos esportivos que não serão implantados permanentemente no lugar onde os jogos se realizarão. Eles serão temporários naquele local e depois deslocados para locais em que eles poderão ter um uso mais permanente para aquela população que precisa mais, que terá uso e se beneficiará desses equipamentos esportivos. Então, essa lógica de desenvolvimento do trabalho é que vem permitindo que a gente considere que a cidade está, de fato, se focando para estar melhor preparada para que as contribuições, como hoje a cidade do Rio de Janeiro tem uma política que obriga que toda a construção da cidade tenha hidrômetro individual. Pode ser que seja uma surpresa para vocês, mas na verdade não era assim. A gente, quando mora no nosso apartamento, a gente rateia a água que usa. Então, basta num apartamento estar morando um casal e no outro está o casal, papagaio, sogra, filhos, netos, a gente divide o consumo da água. E isso não é possível desenvolver uma política que leve à compreensão de que nós estamos trabalhando com um recurso que é esgotável. Aqui na cidade do Rio de Janeiro, nós também estamos lançando mão de instrumentos que o Congresso Nacional aprovou, como o Estatuto das Cidades. Um primeiro foco é fazermos a grande reforma urbana, que vocês terão a oportunidade de debater no próximo painel, que é o que nós estamos chamando do Porto Maravilha, que é pegar uma área da cidade que estava absolutamente degradada, com muito investimento público, e transformar essa área numa área de uso geral para a cidade, com elementos de indutores de tipo de desenvolvimento que a gente quer fazer. Os CEPACs, que é aquele instrumento que está disponível para que aquele que queira construir naquela área, ele compra, paga para utilizar o metro quadrado, para fazer a construção, o custo daquele metro quadrado, como indutor de desenvolvimento, ele é mais caro para quem quiser desenvolver negócios. Ele é mais barato para quem for construir para habitação.
ele é mais barato o metro quadrado para quem for fazer equipamentos culturais. Então, nós estamos utilizando a lei das cidades, o Estatuto das Cidades, na revitalização da zona portuária, com elementos que induzem para o tipo de vocação que a gente quer que aquela área de expansão urbana tenha. Nós estamos utilizando as parcerias público-privadas para fazer com que o esgoto sanitário da nossa região, da Zona Oeste e Zona Norte, em que hoje só tem 5% do esgoto coletado, não é tratado, coletado, ou seja, mais da metade da superfície da cidade do Rio de Janeiro, só 5% do esgoto é coletado. Nós fizemos uma parceria público-privada que já está em plena execução, em que nós, até 2016, teremos 40% do esgoto da cidade, desta área da cidade, Zona Oeste e Zona Norte, coletada e tratada. E até 2020, 100% do esgoto coletado. Então, o que eu quero dizer é que nós, com essas ideias de desenvolvimento de uma economia de novo tipo, uma economia sustentável, nós precisamos entender que isso, para a humanidade, é um passo fundamental. Claro que a gente não precisa ficar achando que, de repente, os grandes países capitalistas vão decidir que eles vão mudar a sua lógica de mercado, que eles vão mudar a sua lógica de desenvolvimento industrial e vão passar a adotar padrões que são os padrões que a gente precisa perseguir para aqueles que entendem que a natureza não é um recurso inesgotável. Mas é importante que a gente entenda também que não é lá que está o ponto fundamental da vitória na atual correlação de forças. O que já ocorre hoje já pode ser considerado por cada um de nós como uma grande vitória que está posta nos nossos olhos. Se vocês abrirem o jornal hoje de grande circulação da cidade do Rio de Janeiro, que é o jornal O Globo, nós estamos tendo aí permanentemente um caderno dedicado a Rio+20. E vocês, para verem o detalhe da cidade, vocês vão ver o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, cidade essa da qual eu tenho a honra de ser o vice-prefeito, mas eu também sou o secretário de Meio Ambiente, mas o prefeito da minha cidade é quem está lá defendendo e mostrando as grandes realizações de sustentabilidade do planejamento que a cidade está fazendo. E entenda que isso não é só uma decisão pela vontade política. Nós que temos obrigação de gestão pública, a gente trabalha com orçamento público. Então a gente precisa decidir, tomar decisões, optar por coisas que custam caro e precisa ter opções que estejam focadas naquilo que a maior parte da população precisa. Quando nós encerramos o aterro de Gramacho, não é um ato administrativo puro e simples, é uma opção para deixar de ficar pagando R$ 9,00 por tonelada, que era o que se pagava para botar no aterro de Gramacho, e passar a pagar R$ 40,00 por tonelada, para botar no centro de tratamento de resíduos digno do estado da arte atual. Essa diferença de R$ 31,00 é uma diferença que no orçamento impacta, mas ela deixa de impactar porque a gente está compreendendo que nós estamos deixando um legado positivo e não deixando uma chaga negativa que vai exigir para o futuro gastos substanciais para a cidade. Mas essa compreensão para o administrador público é uma mudança de paradigma, é uma mudança de compreensão nas coisas, porque cada decisão desse tipo envolve sacrifícios, opções, e eu acho que a cidade do Rio de Janeiro está sabendo tirar partido disso, e nessa debate aqui com os nossos companheiros dos BRICS, a gente quer prolongá-la, aprofundá-la e chegar a temas, desenvolver cada tema especificamente. Muito obrigado. Queria agradecer a todos da mesa. Nós conseguimos passar pela temática da expansão urbana e dos problemas de gestão descentralizadas na megacidade russa, Passamos pelo problema da transparência no governo russo, passamos pelo problema da segregação socioespacial
na dimensão sul-africana e toda a herança do apartheid e todos os esforços de garantir a modificação constitucional para a gestão urbana local. Passamos pelo debate da gigantesca intensidade da revolução urbana na China, com todas as suas consequências, desafios e problemas de gestão e transformação, a partir dessa modificação que vai representar uma transformação planetária em termos de produção, consumo, e passamos pelo debate dos riscos, de nós termos atividades que há alto custo numa estratégia verde que não necessariamente produz igualdade, ou uma estratégia verde que precisa estar integrada em políticas públicas para não gerar mais segregação e que tem custos na transição da sustentabilidade. É um enorme custo para a mobilidade, para a construção, para o assentamento, para as formas de consumo. E passamos também pelo desafio da informalidade na cidade indiana, o tema do trabalho feminino, o tema da construção, o tema, evidentemente, dos efeitos dessas múltiplas agendas das cidades. E, por fim, agradecer, também passamos pelo debate do Rio de Janeiro, e, para concluir, com um tema e o significado de uma cidade que palco de transformações intensas. Quer dizer, para nós, o que caracteriza as cidades BRICS são as cidades das intensidades, são as cidades com 3 grandes agendas, segundo nossa pesquisa. Hoje, a análise comparativa, o que caracteriza o mundo dos BRICS na questão urbana é a intensidade das estratégias de atração do capital, que é uma agenda contraditória, que traz desafios e problemas, a intensidade na constituição da cidade de classe média, dos consumidores, na gentrificação, e o terceiro aspecto, que é a questão da inclusão social e produtiva das classes populares e as tensões e conflitos na base territorial. Quer dizer, cidades BRICS, em geral, têm essas 3 agendas contraditórias e intensas: a do business global, a das camadas médias consumidoras e a de integração social dos pobres. E nem sempre essas agendas são bem equacionadas e todas são muito intensas, e o Rio de Janeiro é uma cidade de intensidade que recebe, e isso põe o tema dos BRICS no centro da questão global, que além da mobilidade e renda, é a mobilidade social, a mobilidade urbana. Bem, agora nós encerramos por problemas de tempo, não vamos ter debate, eu ousei aqui fazer esse fechamento e eu passo a condução dos trabalhos para o encerramento. Ok, eu peço a atenção de todos para encerrar este workshop, repetindo a cerimônia do pêndulo, como uma reflexão, um momento de reflexão sobre o desenvolvimento sustentável. Precisamos de 100 pessoas com o mesmo propósito. Vamos, ao mesmo tempo, apertar um botão que está instalado na lateral da mesa. Numa atitude conjunta, criaremos assim o que ainda não há: uma humanidade. Uma primeira, incompleta, imperfeita, magnífica humanidade. E o mundo encontrará o seu prumo. Já!
presença de todos. Tenham um ótimo dia.